que eu quero que vocês, absorvam? Eu não sei se o enunciado vai dar, mas eu vi vários exercícios que, por exemplo, esse exercício aqui, ele dá um referencial móvel. Então, sempre vai ter um referencial móvel e um referencial fixo. O referencial fixo é o fixo, né? Por exemplo, o chão aqui, ou aqui o ponto A. É um referencial que não se move, está parado. O referencial móvel é um referencial que vai acompanhar algum movimento, que a gente está interessado em estudar dentro da cinemática do sistema. E, bom, no final a gente vai calcular pelas seguintes expressões. A velocidade absoluta vai ser a relativa à margem de arrastamento, a aceleração absoluta vai ser a relativa à de arrastamento, mais esse termo a mais aqui, que chama Coriolis, que não tem nenhum significado muito físico, é mais significado matemático, que é para umas contas lá, ele aparece lá. Rotação absoluta vai ser a rotação relativa mais arrastamento. A aceleração angular absoluta vai ser a relativa ao arrastamento, mais esse outro termo aqui, que se não me engano é complementar, que chama. Mas é um termo aqui que se calcula, só se tem exercício, tem que Deixa eu pensar uma coisa. Normalmente, quando ele dá esse tipo de exercício, ele te dá no desenho o W1 e W2. Sim. O ômega 1 e ômega 2. Como é que você define qual é o ômega de arrastamento e o ômega... Então, bom, é meio difícil entender qual que é o arrastamento, qual que é o relativo. Como que eu uso para entender qual que é o relativo e qual que é o arrastamento? Velocidade, rotação, tudo. Vamos entender esse sistema aqui, fazer um exemplo, por exemplo. Esse negócio está girando aqui, esse conjuntão está girando, essa barra está subindo com esse disco está girando. Ou seja, está acontecendo tudo aqui. O que está acontecendo nesse sistema aqui, então? Qual que é a diferença da segunda forma da aceleração e a última? E a outra? Ali embaixo, é a última. Aqui é angular, é o alfa. É o ômega ponto. Certo? É a aceleração angular. Quando varia, isso aqui é a aceleração linear. Isso aqui é angular. Tá. Beleza. Então vamos lá. Sobre esse sistema aqui em específico, vamos tentar analisar o que está acontecendo. Qual que é o nosso referencial móvel que ele colocou? Ele já colocou. Tem um X aqui, uma indução para cá e um Z para cá. Então, esse referencial, ele acompanha esse braço AD. Então, conforme tem um disco aqui girando aqui em cima, esse referencial ele vai acompanhando o nosso sistema. Esse exercício vai falar sobre a velocidade do ponto P. Eu coloquei um P aqui, mas esse Pzinho aqui. Como que a gente acha a rotação relativa? A rotação relativa, você ignora tudo que está para trás do seu referencial móvel. O seu referencial móvel está acompanhando uma rotação. Ou, por exemplo, ele pode estar subindo também junto. Ignora esses movimentos. Coloca só o que o referencial móvel está sentindo. O que o referencial móvel está sentindo? Ele está apontado para cá e tem um disco girando aqui e subindo, certo? Ele está vendo esses dois movimentos, certo? Então, o que ele está vendo? Ele está vendo o disco girando com essa rotação. Qual que é essa rotação? Ômega 2. Então, é a relativa ao referencial móvel. Então, essa aqui é a relativa. Ele vai pegar o ômega 2. E para achar a rotação de arrastamento? Para a rotação de arrastamento, eu gosto de fazer o seguinte. Eu congelo tudo que está se mexendo dentro do referencial móvel. Isso aqui está subindo, isso aqui está girando, congelo esses movimentos. Esses movimentos fazem parte de dentro do referencial móvel. Vou olhar só os movimentos que estão para trás agora do referencial móvel. O que está acontecendo para trás do referencial móvel? Ele está girando para cá. Então todo esse conjunto está girando para cá. Qual que é a rotação que esse conjunto total está girando? Ômega 1. Então ômega 1 vai ser a rotação de arrastamento, ômega 2 vai ser a rotação relativa. Então eu gosto de fazer assim. Eu olho primeiro, para achar a rotação relativa, eu olho o que o sistema móvel está vendo. Depois eu congelo o sistema, fixo o sistema, paro do que está se mexendo e vejo o que está acontecendo com esse conjuntão, com essa massona aqui. O que está acontecendo? Ela está girando com ômega 2. Essa vai ser a rotação de arrastamento. A absoluta, então, vai ser a soma das duas. Ok? Vou mostrar um exercício para exemplificar direito. Se, por exemplo, eu tivesse um terceiro ômega, se tivesse mais um eixo rodando, como é que eu dividiria eles entre relativo e arrastamento? Velocidade, rotação relativa a 1, rotação de arrastamento 1, rotação de arrastamento 2. Tá. Entendeu? Ia ter que criar mais um sisteminha ali, supondo que tivesse mais um disco aqui, girando aqui no canto. Daí isso ia ficar bem complexo, porque
Você vai primeiro olhar o nosso sisteminha aqui, pequenininho. Ele vai ter uma rotação relativa. Aí você vai olhar em relação a esse outro sistema. Tem um arrastamento 1. Depois você vai olhar em relação a esse outro sistema, arrastamento 2. Mas não aparece nenhum termo a mais além do novo relativo, então. Sim, vai ter um arrastamento 1 e um arrastamento 2. Vai surgir mais uma rotação. Sim, mas tipo assim, não vai aparecer tipo que nem tem a aceleração do... Perdão. Esse termo aqui? É. Não surge nada disso. Ah, beleza. Tranquilo. Mas não vai cair isso. Vai ser um sistema mais simples. Na aceleração, eu não sei, porque como ela usa o arrastamento aqui, qual que arrastamento ela usaria? 1 ou 2? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia. Mas para rotação não aparece. Na aceleração, não põe a mão no fogo. E, bom, não vi exercício que caía 2 tipos de rotação, 2 tipos de arrastamento. Então, acho que pode ficar tranquilo sobre isso. Deixa eu trabalhar com esses dois primeiro. Alguma dúvida, gente? Certo? Beleza. Então vamos para um exemplozinho. Já vou até colocar direto. O que mais que tem depois? Cinemática do ponto, mas não vou falar cinemática do ponto. Vocês viram a cinemática do ponto? Sim. Viram? Ai, vai cair? Porque eu vi os exercícios que tinham umas puta derivada, complexa, achava pra caramba, e eu não achei nada na prova sobre isso. Bom, eu acho que eu não vou perder tempo falando disso, não, porque é mais fácil focar nos outros exercícios que com certeza vão cair. Esse aqui. Vamos lá. Dá pra enxergar, gente? Vamos lá. No mecanismo mostrado na figura, vai ter um cilindro OA, esse cilindrozão, tem um vetor de rotação ômega constante. Então, percebemos que a aceleração angular 1 vai ser 0, e o ponto O pertencente ao cilindro tem velocidade V igual a VK. Então, o cilindro está girando e subindo. E a aceleração A, então está girando, subindo e acelerando para cima. A barra OC é fixa no cilindro, então essa barra OC está fixa no cilindro, está engastada. O sistema de coordenadas OXY é fixo no cilindro. O que ele quer dizer? É que ele é fixo para cá e ele vai falar. Não vai falar. Bom, mas vai falar que esse eixo aqui, esse eixo Y, vai sempre rodar junto com a barra OC. Então ele vai ser o nosso referencial móvel. O disco do centro C tem raio R, só faz plano sem perpendicular ao plano YZ, ou seja, ele vai ser sempre acompanhando esse plano assim rodando, que tem vetor de rotação ômega 2, constante também, a rotação desse disco também é constante. No instante de mostrar a figura, o segmento PC é paralelo ao segmento OZ, então esse segmento é completamente vertical, esse ponto é completamente vertical. Primeiro, vetor de rotação relativo, arrastamento e absoluto. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa, o que o nosso referencial móvel está vendo? Ele está aqui parado, ele está girando e subindo, mas o móvel está aqui parado. O que ele está vendo? Ele está vendo o disco girando, certo? É só isso que ele vê. Se ele só vê isso, então a rotação relativa vai ser a rotação do disco, ômega 2. Rotação de arrastamento. Qual vai ser a rotação de arrastamento? Congelou esse sistema. O que está acontecendo com esse sistema? Ele está girando e subindo, certo? Como a gente subindo, é deslocamento linear, a gente está vendo deslocamento linear, está vendo rotação. Então, esse conjunto está rodando com rotação. Rotação ômega 1. Então, essa ômega 1 vai ser a rotação de arrastamento. O problema é que ela não se única. Vai ser cada uma numa direção. Seria direção K, seria direção I. Então, vai dar uma salada de versor. Mas no final isso aqui acontece. Simplificadamente. Aqui. Diferenciais, então. O móvel vai ser solidário a barra OC, fixo em O. Não desenho um ponto O, mas O é aqui e o C é aqui. O nosso fixo vai ser um sistema que ele é fixo em O e ele está sempre parado. Mas, bom, nem vamos falar do fixo. Calculando então as rotações do eixo, nossa, que letriz, né? Calculando as rotações do disco, como você faz parte do diferencial móvel, então, como eu falei, ele só enxerga a rotação ômega 2, então o relativo vai ser ômega 2, que é do disco. Agora vocês falam do disco, né? Então a gente está vendo as rotações do disco. Cadê o disco? Como eu falei também antes, rotação de arrastamento vai ser ômega 1K, porque congelou o sistema, ele está vendo apenas a rotação 1.
Rotação de arrastamento vai ser ômega 1. Rotação absoluta, então, vai ser a soma das duas, do interior das duas, pela expressão que estava é a soma da arrastamento relativa. Ele falou se o ômega 2 é constante. Falou. Os dois são constantes, não tem rotação. Daí, o que ele pede para a gente achar? Ele pede para a gente achar a aceleração angular. E é nisso que a gente entra. A gente viu que essa aqui é constante, essa aqui é constante. A aceleração angular é zero. Só que tem esse termozinho que a gente pode se considerar, que ele aparece no cálculo da aceleração angular, que é o produto vetorial da rotação de arrastamento com a rotação relativa. Ômega 1K, ômega 2I, K com I da J, ômega 1 vezes ômega 2J. Então, a aceleração angular vai ter esse termozinho. O significado dele é muito pequeno, mas, bom, se vocês calcularem, não se esqueçam de incluir ele. Tem que colocar esse termozinho no cálculo da aceleração angular. Fórmula dada lá. Antes. Por que a aceleração angular é zero? É zero? Porque ele fala, aqui, né? Porque ele fala que é zero. Ele fala que a relativa é essa aqui. Ele fala que o ômega 2 é constante. Então a rotação angular relativa, a aceleração angular relativa é zero. Mesma coisa para o arrastamento. Ele fala que a rotação angular, essa aqui, o ômega 1, vai ser zero. A rotação angular não. Ela é constante. Se ela é constante, então a variação dela vai ser zero. Certo? Isso é dado pelo enunciado. A partir viu o enunciado, bateu o olho, falou que, aqui ó, ômega 2 constante, ômega 1 constante. Se não, se ele coloca ele, se ele inventa um alfa ali, se ele inventa um alfa diferente ali, tipo, sei lá, qualquer um, a única diferença é que um desses termos aqui não vai ser zero, vai ser tipo. Como é que calcula o alfa relativo, o alfa o alfa relativo, o arrastamento, não tem muito uma fórmula, provavelmente o enunciado vai dar, porque é a aceleração, né? É a variação o alfa é a variação do tempo, então provavelmente ele não vai dar isso. Se o disco estiver rodando e uma rotação acelerada, ele provavelmente vai dar a própria rotação. Certo? Você só tem que saber calcular a absoluta, que é a soma dessa tempo. Certo? O enunciado vai dar provavelmente a relativa. E a de arrastamento, no caso, é essa aqui, né? Então, se o nosso conjunto estiver, tipo, girando e acelerando, então ele provavelmente vai dar o alfa 2. Daí você só inclui o alfa 2 aqui. Certo? Isso acontece. Seguinte, o que mais que ele pede? Ele pede a velocidade relativa, P, de arrastamento em P e absoluta em P. Depois ela vai pedir a aceleração, as 3 acelerações. Vamos lá então. Velocidade em P. A relativa. Então a relativa, vamos lá, analisando o nosso sistema relativo. Qual é o nosso sistema relativo? O disco está aqui, ele está subindo e girando, certo? Para a gente achar as velocidades, então a gente tem que fazer, ele vai aplicar a equação do campo de velocidades para o corpo rígido. E vamos lá. Perdão, eu falei que ele está subindo, né? Não está subindo não, confundi com outro exercício. Esse aqui ele está só girando, sozinho, assim, eu fiz assim. Está só girando assim. Então a gente vai fazer o campo rígido desse ponto aqui com relação ao ponto P. Aqui é o P, aqui é o C, aqui é o P. A gente sabe que a velocidade relativa em relação ao nosso referencial móvel do C é zero. A gente sabe a rotação do disco, sabe a distância, a gente consegue achar a velocidade relativa. Exatamente aqui, ó, velocidade relativa, ômega relativo, P menos C. P menos C é um vetor para cá, o módulo L em direção K, o ômega relativo é dado pelo enunciado, pelo enunciado não, mas a gente calculou ele nessa aqui, o ômega relativo. Achou a velocidade relativa. Beleza, agora, arrastamento. Agora a gente vai analisar o referencial móvel em relação ao referencial fixo. Então a gente tem o nosso sistema aqui maluco. A gente vai analisar como que a gente vai congelar todos os movimentos que estão aqui dentro. Qual é o movimento que tem aqui dentro? Só essa rotação, certo? Então a gente vai analisar esse nosso ponto aqui congelado com relação ao referencial fixo. O que está acontecendo no nosso conjunto aqui? Ele tem uma rotação de arrastamento e está subindo. Então como é que vai ficar? Vamos fazer, o campo de velocidade tem que ser sempre com relação ao ponto. Vamos pegar o ponto P com relação ao ponto O, porque o ponto O está nesse eixo aqui, que é o eixo que a gente
que é do sistema que está em arrastamento. Então vamos lá. O ponto O ele vai estar subindo com uma velocidade V, que ele dá no enunciado. Então a velocidade de arrastamento do O vai ser V. Eu coloquei já a direita de arrastamento porque a velocidade vai ser sempre absoluta, mas a relativa. Perdão, a absoluta vai ser a relativa, mas de arrastamento. Qual que é a velocidade relativa do ponto O? A gente tem o nosso sistema aqui de coordenadas. Qual a velocidade relativa desse ponto em relação ao referencial móvel? Se o sistema está girando e subindo, o ponto O está subindo junto, então a velocidade relativa é zero. Só que o ponto O está subindo. O enunciado fala que o ponto O está subindo. O ponto O pertence à velocidade VK. Então, se a velocidade absoluta é relativa, mas de arrastamento é zero, porque o ponto O está no referencial móvel, né? Então só sobra a de arrastamento. Então eu já falei que a velocidade de arrastamento do ponto O é diretamente a velocidade de. É diretamente essa velocidade que o enunciado deu. Então, vamos fazer o campo de velocidades de novo. Velocidade de P de arrastamento, igual a de O de arrastamento, P menos O. VP a gente quer calcular, VO a gente achou, ômega e o vetor, cálculo. Achou essa nossa velocidadezinha aqui. Então, o nosso VPA de arrastamento é isso aqui. Beleza, tem a relativa, tem de arrastamento, soma e acha absoluta. Aqui, ó, só somar as duas que eu achei aqui, que eu achei aí. Beleza, soma. Bem simples. Vamos lá, aceleração em P agora. Vamos primeiro ver agora a aceleração relativa. Aceleração relativa do nosso sistema. O que está acontecendo com o nosso P? Ele está girando aqui no nosso disco, certo? Então a gente vai olhar a aceleração do centro do disco em relação à extremidade do disco. Porque a gente sabe que se o sistema está subindo aqui, a gente sabe que nesse diferencial o ponto A tem aceleração nula. Perdão, o ponto C tem aceleração nula. Porque ele está acompanhando o próprio referencial móvel. Se o sistema está subindo e descendo, o ponto C está sempre acompanhando o referencial. Então a aceleração dele vai ser relativa. A aceleração relativa dele vai ser sempre nula. Aqui. A aceleração dele vai ser nula. Então, usando a expressão de campo de acelerações, aquela outra expressão, a gente sabe que a aceleração relativa é zero, porque não tem aceleração do disco, o disco não está acelerando. E aí é só uma conta, né? Rotação relativa, P menos C. Isso que eu falei, né? O ponto C está parado em relação ao referencial móvel, então a aceleração dele é zero. E resolvendo essa continha aqui, isso aqui é zero, isso aqui é zero, resolvendo esse termo, você vai chegar nessa aceleração relativa aqui. Ômega quadrado, ômega 2 quadrado, R menos. Aceleração de arrastamento agora, a gente faz. Congela o sistema e vamos olhar o que está acontecendo no referencial móvel em relação ao absoluto. De novo, ele está subindo e girando. O que está acontecendo no nosso ponto P? No nosso ponto O, perdão. O nosso ponto O, que está no eixo, nosso ponto O está subindo com uma aceleração A. Então a aceleração do O é A. Nós sabemos isso. A aceleração do O vai ser o A. Porque ele está subindo com uma aceleração em relação ao referencial fixo. E vamos aplicar a nossa expressão de campo de velocidade, campo de aceleração de novo. Aceleração P de arrastamento é o O de arrastamento mais alfa de arrastamento, O de arrastamento, de arrastamento. Isso aqui é zero, porque não tem aceleração angular. Isso aqui é dado. Isso aqui é esse nosso terminho aqui, então vamos só resolver. Aqui, a nosso terminho aqui, esse termo aqui, conta, produto vetorial vai dar esse terminho aqui. E por fim, aceleração absoluta. Como que é absoluta? Relativa mais arrastamento mais aquele termo, que é a de Coriolis. Calculando ele aqui em cima, ele é o produto vetorial da de arrastamento em P mais a relativa, mais a velocidade relativa. Velocidade relativa a gente calculou lá em cima. Cadê? A relativa e a de arrastamento é essa aqui. A gente calculou aqui em cima de novo. Aqui. Beleza. Achou as nossas continhas aqui. Aqui. Calculou Coriolis. Temos essa aqui que a gente calculou aqui. Temos essa aqui que a gente calculou aqui, certo? E, beleza, temos uma aceleração absoluta. Alguma dúvida aí? Tudo certo? Deu para entender que conta eu fiz, porque eu peguei cada
cada ômega, por que eu peguei um ômega aqui e um ômega ali. Certo? Beleza.